Olá, pessoal. Nesta aula 4 do módulo 3 Freire e Africano, do curso de extensão Paulo Freire, 100 anos, Leituras Fundamentais, analisaremos o livro Cartas a Guiné-Bissau, destacando algumas características da obra, os aspectos do trabalho de Freire no país africano e determinados tópicos do pensamento freiriano. Uma apresentação contendo destaques e trechos da obra guiará a exposição. Todo o material estará disponível para você consultar, baixar e compartilhar. Aula 4, Análise de cartas a Guiné-Bissau. Comecemos então falando um pouco da estrutura e de algumas características da obra. Bom, Cartas a Guiné-Bissau, algumas características. Bom, o livro de Freire apresenta então uma dedicatória e uma epígrafe, onde aparece então a dedicatória a Amílcar Cabral e a epígrafe um trecho de Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, como já destacamos nas aulas passadas, é uma figura fundamental com a qual Freire dialoga. E em Cartas a Guiné-Bissau, Freire cita Amílcar Cabral explicitamente como um educador, educando e como um pedagogo político. Amílcar Cabral é, então, para Freire, aquilo que ele desenvolve em Pedagogia do Oprimido, quando Freire vai destacar a relação entre liderança em massa e falar de uma teoria da ação dialógica. Amílcar Cabral acaba, então, exemplificando esse tipo de liderança dialógica que Freire trabalha em Pedagogia do Oprimido e que traz, então, aqui também em Cartas a Guiné-Bissau, a partir dessa figura histórica fundamental no processo de libertação do país africano. Além da dedicatória e da epígrafe, que trazem, então, a referência em uma citação de Amílcar Cabral, temos ainda na obra alguns outros elementos importantes a serem destacados. Um primeiro com relação à introdução. A introdução ela é composta, então, de duas partes e um pós-escrito. Os textos são de 1976 e 1977. Lembrando que Cartas a Guiné-Bissau relata a experiência em processo no país africano e trata, então, do que havia ocorrido nos anos de 1975 e 1976. Freire diz na introdução que aquilo que ele escreve é uma espécie de carta-relatório, com um marcado tom informal e que visa fixar alguns aspectos do trabalho desenvolvido até então em Guiné-Bissau. A introdução é importante porque nos ajuda a situar um pouco aquilo que vai ser apresentado depois nas cartas. Cartas que são, então, documentos de 1975, 1976, e nas cartas temos ali dois tipos. Aquelas cartas que são dirigidas a Mário Cabral, comissário de Estado para Educação e Cultura, num total, então, de 11 cartas. Destas, vale muito a pena a gente destacar a primeira carta, quando o Freire vai, então, fazer ali uma primeira proposta, um primeiro diálogo sobre aquilo que vai ser desenvolvido em Guiné-Bissau. E a gente tem um conjunto de cartas, então, à equipe pedagógica, num total de 6 cartas. Estas são cartas mais longas e valeria a pena, então, ficarmos atentos às cartas de número 1, 3 e 5. Quando o Freire, então, começa um diálogo com a equipe pedagógica e depois, sobretudo nas cartas 3 e 5, ele vai destacar, então, os elementos fundamentais da sua proposta educacional e vai apresentar alguns tópicos de seu pensamento que estão em diálogo com um novo contexto, o contexto do país africano. Além da introdução das cartas, há uma última página. Esta última página, ela também é importante porque vai indicar um problema, que é o problema linguístico, que Freire avisa desde a introdução e finaliza também chamando a atenção para o problema linguístico como algo que deva ser, então, debatido nos próximos passos do projeto educacional desenvolvido em Guiné-Bissau. Além disso, podemos destacar ainda alguns interlocutores principais no livro. Amílcar Cabral, figura que já aparece
Desde a dedicatória é trazida uma epígrafe e que Freire cita ao longo do livro, seja na introdução, seja com referências, então, nas cartas, e o Mário Cabral, que era, então, o comissário de Estado para Educação e Cultura, figura com quem Freire faz um diálogo próximo e que vai ser uma ponte, então, entre Freire e a realidade do país africano. Algumas experiências também são significativas e vale a pena estarmos atentos e atentas a ela quando lemos e relemos a obra. As experiências, então, das FARP, que são as Forças Armadas Revolucionárias do Povo, que desenvolviam, então, projetos de alfabetização de adultos junto aos militantes das FARP, e também a Escola de Có, que é um centro de capacitação de professores Máximo Gorki. Centro este que Freire considera um modelo daquilo que poderia ser desenvolvido em todo o país. Lembremos que Cartas à Guiné-Bissau é uma publicação de 1977 e visa, nas próprias palavras de Freire, oferecer uma visão dinâmica das atividades e de seus problemas teóricos. Então, além de relatar aquilo que estava acontecendo no processo, então, de construção conjunta da equipe de Freire com a equipe de educadores em Guiné-Bissau, ele vai pontuando ao longo da obra, seja na introdução, seja nas cartas, algumas questões teóricas importantes que precisam estar explícitas e precisam ser levadas em consideração no processo pedagógico que é desenvolvido, e acaba que, nestes momentos em que Freire aponta as questões teóricas, ele retoma algumas das suas principais ideias que haviam sido elaboradas em Pedagogia do Oprimido. Nesse sentido, Pedagogia do Oprimido e Cartas à Guiné-Bissau podem ser lidas como obras que de alguma maneira se complementam, e Cartas à Guiné-Bissau apresenta alguns aprofundamentos de dimensões colocadas em Pedagogia do Oprimido, como vimos lá na aula 1, onde fizemos uma contextualização histórica e teórica de Cartas à Guiné-Bissau. Um outro ponto importante a ser destacado é o seguinte: Freire se coloca, então, como alguém que ajuda como militante e não como um especialista neutro. Ou seja, é alguém que apresenta um conhecimento, uma competência, podemos dizer, técnica para desenvolver um programa, então, de alfabetização de adultos em Guiné-Bissau, mas que se coloca como alguém que está comprometido com o processo social vivido pelo país africano. Nesse sentido, então, Freire é alguém que vem com, que está com os guineenses nesse processo de reconstrução do país, de reconstrução de Guiné-Bissau. Por isso, há um sentido, um engajamento muito profundo de Freire na experiência vivida no país africano. De modo que ele não se coloca como alguém que vai ali simplesmente ensinar determinadas técnicas e apresentar um projeto fechado, mas alguém que se coloca, então, em uma ajuda mútua, em um diálogo, em uma aprendizagem, como alguém que está vinculado afetivamente com aquela proposta de reconstrução da sociedade. Cabe agora fazermos alguns destaques sobre aspectos do trabalho desenvolvido, então, em Guiné-Bissau, que está expresso no livro Cartas à Guiné-Bissau. Uma dimensão importante e que apresenta um corte biográfico significativo é quando Freire se reconhece no trabalho, então, ou melhor dizendo, nos trabalhos que ele desenvolve em África, como alguém que, estando em África, percebe-se mais africano do que se pensava. Então, Freire nota uma relação íntima entre o continente africano e a sua própria existência, de modo que algumas vivências que ele realiza no continente africano fazem com que ele rememore algumas passagens do que havia vivido no Brasil,
ainda que os contextos sejam diferentes, há uma relação que Freire detecta entre o trabalho que ele começa, então, a desenvolver nos países africanos, em Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, em outros países, e aquilo, então, que ele havia desenvolvido no contexto brasileiro. De modo que ele vai afirmar que chegando em África é como quem volta e não como quem chega em um lugar completamente novo. Um outro aspecto importante do trabalho é o sentido que Freire compreende da reconstrução de Guiné-Bissau. Ele afirma taxativamente que o que se vivenciava em Guiné-Bissau era uma reconstrução de uma sociedade, no sentido de que essa reconstrução levava em consideração a riqueza das próprias fontes culturais e históricas do povo guineense, mas que partia um pouco do zero em termos de condições materiais, que são aquelas condições materiais deixadas pelo colonizador. Nesse sentido, então, a reconstrução apresenta, podemos dizer, de modo didático, duas dimensões. Uma dimensão de riqueza, uma dimensão que dialoga com a própria história e com as fontes culturais do povo guineense, mas que, do ponto de vista da materialidade, daquilo que é necessário enquanto infraestrutura para a construção do país, apresentava precariedades. Precariedades que eram muito evidentes, desde, por exemplo, a ausência, em alguns momentos, de uma simples máquina de escrever, instrumento necessário para a elaboração de relatórios ou para a produção de materiais didáticos. Além disso, um outro ponto fundamental e que falamos anteriormente é a posição radical com a qual Freire abraça esse trabalho em Guiné-Bissau e a dimensão dialógica deste trabalho. Então, a posição radical que é a da recusa a qualquer tipo de solução empacotada ou pré-fabricada a qualquer tipo de invasão cultural, clara ou manhosamente escondida. Neste ponto, portanto, Freire destaca que o seu trabalho não é de alguém que chega com uma equipe, com um projeto, então, já pronto, que deva ser simplesmente aceito e replicado, pois esta perspectiva seria contrária àquilo que o próprio Freire já defendia desde Educação como Prática da Liberdade e que aparece de maneira bem trabalhada, mais aprofundada em Pedagogia do Oprimido. Portanto, o trabalho de Freire e da equipe do IDAC, que vai estar com ele no projeto educativo em Guiné-Bissau, é uma proposta dialógica. É uma proposta que quer, então, também e que necessita aprender sobre o contexto e aprender com as pessoas que estão naquele contexto, ou seja, com os educadores, com o povo de Guiné-Bissau. Do contrário, se ele apresentasse, então, com a sua equipe um projeto pronto e acabado, promoveria aquilo que ele critica, e que ele critica desde a pedagogia do oprimido, que é a invasão cultural, que tem como uma das suas características a prescrição de uma determinada receita, seja uma receita pedagógica ou seja uma receita política. Essa, então, é uma atitude que Freire, desde o início, destaca como algo que deve ser evitado, como algo que ele não se propõe. E isso acaba, então, reforçando aquilo que dizíamos antes, que era a compreensão que ele tem da sua ajuda à Guiné-Bissau como uma ajuda militante e não a de um simples especialista neutro. Portanto, afirmará Freire em Cartas à Guiné-Bissau, na verdade, nos achávamos envolvidos com as equipes nacionais num ato de conhecimento, no qual, tanto quanto elas, devíamos assumir o papel de sujeitos cognoscentes. O diálogo entre nós e as equipes nacionais, mediados pela realidade que buscávamos conhecer,
era o selo daquele ato de conhecimento. Seria conhecendo e reconhecendo juntos que poderíamos começar a aprender e a ensinar juntos também. Então, nesta pequena passagem, temos aqui uma breve síntese do conceito de diálogo em Freire, que envolve, então, um diálogo entre sujeitos cognoscentes, e não entre um sujeito que conhece e um sujeito que apenas assimila uma determinada ideia, que seria, então, a ideia de uma mente depósita, enquanto um outro é um sujeito que produz conhecimento. Não na perspectiva de Freire, temos, então, sujeitos cognoscentes, educador e educando, se a gente pensa no que ele vai apresentar, por exemplo, em Pedagogia do Oprimido, e que está aqui presente também em Cartas a Guiné-Bissau. Mas esse diálogo não é feito a partir de um ponto qualquer. É feito, então, mediado pelo mundo, pela realidade sobre a qual se debruça, pelo objeto cognoscente. Daí, então, ele afirmar que estávamos, tanto ele quanto a equipe do IDAC e as equipes nacionais em Guiné-Bissau, em um ato de conhecimento, em um diálogo que tinha, então, como elo entre esses sujeitos cognoscentes, a equipe de Freire do IDAC e as equipes nacionais em Guiné-Bissau, a realidade que deveria, então, ser conhecida e trabalhada. E para conhecer, então, a realidade do país, aquela realidade sobre a qual se debruçará, então, Freire e sua equipe, junto com as equipes de Guiné-Bissau, as equipes pedagógicas em Guiné-Bissau, Freire acaba, então, nos revelando que o conhecimento da realidade do país se dava, então, em algumas etapas. No estudo das lutas de libertação, para conhecimento, então, desse processo histórico pelo qual passava a Guiné-Bissau, as experiências do PAIGC nas zonas libertadas, as leituras, em especial a leitura de Amílcar Cabral, como um intérprete abalizado da realidade guineense, e, claro, as visitas ao país. Né? Visitas ao país que eram fundamentais para se conhecer de perto, para reconhecer, então, as distintas realidades do país Guiné-Bissau. Todo este conhecimento da realidade do país africano era fundamental para que não se fizesse aquilo que Freire critica em várias das suas obras e vai ser algo recorrente até as suas obras finais, que é o transplante das experiências. Freire vai destacar que as experiências não se transplantam, mas se reinventam. Então, por mais bem-sucedidas que possam ter sido as experiências brasileiras e chilenas no campo de alfabetização de adultos, não caberia, no caso da realidade de Guiné-Bissau, simplesmente fazer um transplante daquelas práticas desenvolvidas no contexto brasileiro ou no contexto chileno para o contexto de Guiné-Bissau. O que se poderia fazer era, rememorando as práticas anteriores, extrair, então, alguns elementos que poderiam ser úteis para o contexto guineense, desde que estes elementos fossem condizentes com a realidade do país. E toda essa observação de Freire sobre as experiências como algo que se deve, então, reinventar e não como algo que se deve transplantar, revela, então, uma crítica à validade universal das experiências. Freire revela em vários momentos do livro Cartas a Guiné-Bissau como ele compreende que as experiências não possuem validade universal. Não podem, portanto, ser simplesmente transplantadas de um contexto a outro, de um tempo a outro. As experiências são fundamentais, pois nos permitem, então, analisar novos processos à luz de processos anteriores, porém,
esses processos anteriores não se constituem em modelos, em um padrão que deva ser simplesmente colocado sobre as novas realidades. Avançando um pouco mais sobre alguns aspectos do trabalho de Freire, vale a pena a gente destacar algumas compreensões que ele tinha sobre aquilo que estava sendo desenvolvido, então, em Guiné-Bissau. Ele vai chamar a atenção para a necessidade da compreensão crítica sobre alguns aspectos. Primeiro, do caráter político e ideológico da alfabetização de adultos e da educação em geral. Esse caráter político e ideológico será fundamental a ser levado em consideração, sobretudo no contexto, então, de Guiné-Bissau, em que temos a proposta de construção de uma nova sociedade, uma sociedade que se liberta, então, de um jugo colonial, mas que se defronta ainda com a ideologia incrustada nas cabeças e também nos sistemas educacionais do país. Ideologia que deveria, então, ser analisada, a ideologia colonialista, combatida e os sistemas que a sustentam reformulados. Compreensão crítica também das relações entre alfabetização e pós-alfabetização com a produção. Este é um elemento fundamental e que vai caracterizar a obra Cartas à Guiné-Bissau e marcará, então, nesta obra, um aprofundamento de questões que Freire colocou em obras anteriores. Então, a relação entre a alfabetização e pós-alfabetização, entre a educação com a produção, com a construção material do país. A gente vai abordar um pouco mais essa relação entre educação e produção a partir de alguns trechos das cartas que Freire escreve mais à frente. A compreensão crítica também dos objetivos do projeto global de sociedade, num contexto como o de Guiné-Bissau, que envolve a reconstrução de uma sociedade. É preciso, portanto, estar atento aos objetivos do projeto global dessa nova sociedade que se constitui. Daí, então, não ser possível pensar a educação em si mesma descolada da dimensão geral desse projeto de transformação social, que envolve, então, seus aspectos relacionados à produção, à economia, mas também à saúde, à política e etc. Além disso, a compreensão crítica do papel da alfabetização de adultos numa sociedade analfabeta, do ponto de vista linguístico, e altamente alfabetizada do ponto de vista político, devido às lutas de libertação. E aqui há um elemento, então, importante na discussão travada por Freire em Cartas à Guiné-Bissau. Pois Freire se defronta com a realidade de um país que, do ponto de vista linguístico, ou seja, da aprendizagem dos signos linguísticos, era majoritariamente analfabeta, mas que, porém, era altamente alfabetizada do ponto de vista político. Ou seja, para usarmos a linguagem freiriana expressa em outras obras, e que vai aparecer também aqui em Cartas à Guiné-Bissau, a sociedade, então, de Guiné-Bissau poderia não ser majoritariamente composta por pessoas que tinham a capacidade de ler as palavras, mas que tinham uma grande leitura de mundo. Então, era necessário considerar essa leitura de mundo altamente politizada devido ao contexto de luta de libertação contra a colonização portuguesa. Além disso, a gente pode, então, reforçar também a necessidade de uma compreensão crítica das relações entre alfabetização e sistema de educação do país, no sentido de que não é possível pensar a alfabetização descolada de todo um arranjo
educacional que deva, então, considerar os vários níveis de ensino e como que a alfabetização se insere nestes níveis de ensino. Dito isso, é importante, então, destacarmos alguns momentos do trabalho, então, de Freire. Algo que ele aponta na introdução, sobretudo ali na primeira parte. Dirá Freire, então, que os momentos do trabalho não necessariamente eram completamente divididos um momento do outro. Havia relações entre esses momentos, mas didaticamente se pode, então, indicar que no trabalho em Guiné-Bissau havia duas etapas, de análise e uma etapa de síntese. Nessa etapa de análise, uma primeira era então o contato com as diferentes equipes do Comissariado de Educação, e não só com o Departamento de Educação de Adultos. Este é um ponto importante que nos indica então como Freire compreendia a necessidade de se entender o projeto de alfabetização de adultos dentro de uma perspectiva maior de projeto de reformulação da educação em Guiné-Bissau. Daí, então, ele não restringir os seus diálogos, os seus contatos com a realidade guineense, apenas o contato com um departamento de educação de adultos, mas dialogar com os outros departamentos do Comissariado de Educação. Um segundo momento importante de análise são as visitas às antigas zonas libertadas, zonas, então, libertadas pelo país GC. O conhecimento, então, dessas experiências anteriores de alfabetização. Como que isso se dava? Conhecer, então, aquilo que era proposto, aquilo que estava sendo desenvolvido. E um terceiro momento, um momento, então, de síntese, feita, então, a análise a partir dos contatos com o Comissariado de Educação, dos contatos com a experiência vivenciada nas antigas zonas libertadas. Agora é o momento, então, de se fazer, depois da análise, uma síntese daquilo que foi, então, analisado, e para isso, então, teria como objetivo a preparação, a avaliação e a aprovação de materiais didáticos que seriam, então, utilizados no processo de alfabetização de adultos. E um ponto importante que aparece em Cartas à Guiné-Bissau e que traz, então, toda a carga reflexiva que Freire já desenvolve desde as suas primeiras obras, é aquilo que ele aponta como a necessidade de se criar um material novo, mas um material que partisse, então, do conhecimento dessa experiência vivenciada pelos guineenses, e não um material que fosse simplesmente trazido de fora e generalizado pelo país afora. Por isso, ele defendeu, então, a construção dos cadernos de educação popular, ao invés das cartilhas, cartilhas que foram combatidas por Freire desde o momento inicial das suas atividades educacionais aqui no Brasil. E ele vai, então, na introdução, destacar como que esses cadernos de educação popular deveriam ser produzidos e como que eles deveriam considerar o contexto e a prática social das comunidades com as quais se trabalharia. Sendo que nestes cadernos de educação popular, Freire vai indicar a utilização de técnicas que ele já utilizava em outros projetos de educação, como as técnicas de codificação e descodificação e o levantamento do universo vocabular das comunidades com as quais se trabalharia. Um outro aspecto importante do trabalho são algumas ressalvas que Freire faz ao longo, então, da obra. Isso aparece na introdução e também em alguns momentos das cartas, que é a prioridade de setores e zonas para a alfabetização, algo que deveria ser levado em consideração no projeto proposto em Guiné-Bissau, pois, dadas as dificuldades, então, materiais do país,
uma generalização voluntarística, é o termo que ele utiliza em um determinado momento da introdução, uma generalização voluntarística do projeto de alfabetização, sem as devidas condições materiais necessárias para a implementação desse projeto de alfabetização de adultos, poderia, então, inviabilizar o próprio projeto. Nesse sentido, seria interessante destacar alguns setores e algumas zonas para um trabalho inicial de alfabetização de adultos, né? Setores e zonas ligadas às necessidades, por exemplo, do partido e do Estado, para a construção, então, da própria infraestrutura do país, e setores e zonas onde a alfabetização fosse uma necessidade devido à prática social daqueles grupos. Por exemplo, em determinadas zonas civis em cidades. Agora, passemos a destacar alguns pontos de Cartas à Guiné-Bissau que estão, sobretudo, ali na introdução. No primeiro momento, destacaremos estes pontos a partir daquilo que é colocado na introdução e depois reforçaremos algumas ideias e algumas noções teóricas, então, em Freire, a partir de trechos das cartas, seja Amaro Cabral, seja a equipe pedagógica. Um primeiro ponto de destaque é a unidade entre teoria e prática. Isso que já terá sido, isso que foi, na verdade, destacado por Freire em obras anteriores e que aparece aqui como algo fundamental da experiência em Guiné-Bissau. Leiamos o trecho. Em certo momento, já não se estuda para trabalhar, nem se trabalha para estudar. Estuda-se ao trabalhar. Instala-se aí verdadeiramente a unidade entre a prática e teoria. Mas, insista-se, o que a unidade entre prática e teoria elimina não é o estudo enquanto reflexão crítica teórica sobre a prática realizada ou realizando-se, mas a separação entre ambas. A unidade entre a prática e a teoria coloca, assim, a unidade entre a escola, qualquer que seja o seu nível, enquanto contexto teórico, e a atividade produtiva, enquanto dimensão do contexto concreto. Então, Freire compreende a necessidade da articulação, da unidade entre teoria e prática, algo que ele já destacava, por exemplo, em Pedagogia do Oprimido, e agora, no contexto de Guiné-Bissau, isso é reforçado e ligado, então, à dinâmica produtiva, à dinâmica, então, do trabalho. Um outro ponto de destaque é a relação, então, entre educação e socialismo, já que a revolução feita em Guiné-Bissau foi uma revolução feita sob bases socialistas. A questão que se coloca, pois, a uma sociedade revolucionária não é a de apenas treinar a classe trabalhadora no uso de destrezas consideradas como necessárias ao aumento da produção. Destrezas que, na sociedade capitalista, são cada vez mais limitadas, mas aprofundar e ampliar o horizonte da compreensão dos trabalhadores, trabalhadoras, com relação ao processo produtivo. Então, esta seria uma marca fundamental, distintiva da educação no contexto, então, do socialismo, pois não é apenas a competência técnica necessária, a educação para o trabalho, para que o trabalhador maneje adequadamente os instrumentos do seu trabalho, mas, além de manejar competentemente os instrumentos do seu trabalho, é necessário que ele compreenda como esse trabalho se insere no contexto de produção, no contexto de reprodução da sociedade, de produção da riqueza social. Daí, então, a compreensão mais alargada do processo produtivo.
como algo que distingue a educação no contexto, então, de uma sociedade revolucionária. Um outro elemento muito interessante, apontado por Freire em alguns momentos da obra Cartas à Guiné-Bissau, é a discussão sobre o corpo, o gesto, e como o corpo, o gesto se relacionam, então, a um tipo de aprendizagem que Freire percebe como muito própria das realidades africanas. Citemos: na África, a palavra é também para ser vista, envolvida no gesto necessário. E enquanto os via e os ouvia, aqui ele está fazendo referência, então, a camponeses mais velhos em reunião com o ministro da Educação de Guiné-Bissau, e enquanto os via e os ouvia, falando com a força de suas metáforas e a ligeireza de movimentos de seus corpos, pensava nas possibilidades inúmeras que se abrem com essas fontes culturais africanas a uma educação libertadora. Freire, então, identifica algo muito próprio, algo característico, algo que ele destaca como relevante para ser levado em consideração em uma proposta educacional, pedagógica, num contexto como o de Guiné-Bissau, que é a consideração do corpo como um elemento pedagógico. Essa dimensão que Freire identifica como uma fonte cultural africana, como algo então característico das realidades africanas e que deveria ser considerado quando se pensa em uma educação libertadora. Nesse sentido, portanto, Freire aqui nos chama a atenção para algo que determinadas concepções pedagógicas costumam então desconsiderar, que é o corpo e o aspecto então pedagógico que o gesto, aliado então à palavra, produz. Uma relação pedagógica que é diferente de outras práticas de corte mais intelectualista e que acabam, então, desconsiderando a expressividade, o gestual, o corpo como elemento pedagógico necessário de qualquer projeto educacional. Um outro elemento importante para ser destacado aqui e que tem a ver, então, com algumas das influências que Freire traz, entre elas a influência de Gramsci, que, como exploramos em aulas anteriores, não é um autor explicitamente citado em Cartas à Guiné-Bissau, mas que permeia, então, as leituras freirianas naquele momento ali dos anos 70, é o papel do partido político. E aqui, então, ele vai discutir o papel do partido político, indicando qual que seria esta atuação, tendo como referência, no contexto guineense, o país GC. E tendo como pano de fundo teórico as discussões que o próprio Freire elabora em Pedagogia do Oprimido, no 4º capítulo do livro, quando vai discutir a teoria da ação antidialógica e a teoria da ação dialógica. Ali, quando ele vai, então, fazer a discussão da relação entre liderança e massa, temos os elementos que ele acaba trazendo para pensar o papel do partido político no contexto como o de Guiné-Bissau. Nem as massas populares, atomizadas, entregues a si mesmas, marchando ao gosto dos acontecimentos, sem um partido revolucionário e uma vanguarda que esclareçam, que mobilizem, que organizem, que orientem, nem tampouco uma vanguarda proprietária das massas populares. Nem licenciosidade, nem autoritarismo burocrático. Nem a vanguarda atrás das massas populares, perdendo-se na poeira que estas fazem, nem demasiado à frente, fazendo-as perder-se na poeira da vanguarda. Mas esta com aquelas, ensinando e aprendendo mutuamente na luta de libertação. Então, aqui neste pequeno trecho, temos alguns
elementos interessantes para destacarmos. Primeiro, Freire considera como importante, como fundamental, o partido como organizador, o partido como um articulador das aspirações das massas, um partido, então, como um educador também das massas. Mas o partido, ao ser um educador das massas, é também educado por elas. Daí, então, ensinar e um aprender mutuamente na luta de libertação. E um outro ponto importante, aqui de maneira implícita, está a crítica de Freire aos sistemas de burocratização. Né? Por isso ele vai afirmar nem licenciosidade, uma espécie de vale-tudo, nem autoritarismo burocrático. Então, a necessidade da relação dialógica dentro do partido, da relação dialógica na relação entre partido e massa, para que não se burocratize, se cristalize uma relação autoritária, seja dentro do partido, seja uma relação autoritária do partido com o povo. Um outro ponto de destaque é a relação que Freire então compreende entre teoria do conhecimento, opção política e método. Citemos: daí que jamais nos tenhamos detido no estudo de métodos e de técnicas de alfabetização de adultos em si mesmos, mas no estudo deles e delas enquanto a serviço de e em coerência com uma certa teoria do conhecimento posta em prática, a qual, por sua vez, deve ser fiel a uma certa opção política. Neste sentido, se a opção do educador é revolucionária e se sua prática é coerente com sua opção, a alfabetização de adultos, como ato de conhecimento, tem, no alfabetizando, um dos sujeitos deste ato. Aqui há algo importante a ser destacado e que Freire já aponta desde as suas obras iniciais, que é o seguinte: o método precisa estar relacionado à teoria do conhecimento. O método é a concretização de uma determinada teoria do conhecimento. Nesse sentido, se a teoria do conhecimento defendida é uma teoria do conhecimento dialógica, não se pode, então, adotar um método que seja contrária a essa perspectiva. Da mesma forma, Freire chama a atenção para a relação que há também entre a teoria do conhecimento que se tem e a opção política que se tem. Se há uma opção política baseada, então, em uma relação dialógica, a teoria do conhecimento e o método a ser adotado em uma determinada prática pedagógica não pode ser, então, uma teoria do conhecimento que se baseia numa antidialogicidade e no método que seja uma prescrição. Mas é preciso, então, que esta teoria do conhecimento parta de uma relação dialógica e que o método seja algo construído, algo que concretize essa compreensão dialógica do conhecimento. E, na compreensão dialógica do conhecimento que Freire, então, desenvolve de maneira detalhada em Pedagogia do Oprimido, que é retomada aqui em Cartas à Guiné-Bissau, considera que há sujeitos do conhecimento e não objetos do conhecimento. Nesse sentido, portanto, educador e educando são ambos sujeitos de conhecimento. São ambos sujeitos, então, ativos. São participantes do processo de conhecimento e não um sendo objeto de outro. Deste ponto de vista, portanto, o papel do educador é procurar os melhores caminhos, métodos para auxiliar o alfabetizando a exercer o papel de sujeito do conhecimento. Sendo assim, o método está a serviço de uma determinada teoria do conhecimento e não deve ser uma camisa de força. O método deve, inclusive, ser modificado para se adequar, ser condizente com aquela perspectiva teórica do conhecimento, no caso aqui, uma perspectiva dialógica do conhecimento.
Destaquemos ainda alguns pontos agora sobre a questão da alfabetização. Primeiro ponto, alfabetização e prática social. Citemos Freire. A alfabetização de adultos, como a educação em geral, não pode superpor-se à prática social que se dá numa certa sociedade, mas, ao contrário, deve emergir desta prática enquanto uma de suas dimensões. Em Cartas à Guiné-Bissau, Freire aprofunda bem esta dimensão, então, da alfabetização de adultos e da educação de modo geral, enquanto uma prática social, enquanto necessidade de uma prática social. Daí, então, ele chamar a atenção, até mesmo nos momentos de se eleger onde começar o processo de alfabetização de adultos em Guiné-Bissau, ele vai chamar a atenção para que os locais onde deve começar a alfabetização devem ser, então, aqueles locais onde a prática social demanda a alfabetização para aprimorar, para aprofundar uma determinada prática social, seja no campo da produção, seja no campo da administração do Estado, seja no campo da saúde. Então, a alfabetização deve ser uma necessidade, a partir, então, da prática social desenvolvida por uma determinada coletividade. Se a alfabetização não é percebida como uma necessidade colocada pela prática social, ela tenderá, então, a fracassar, pois os sujeitos que participarão desse processo, desse projeto de alfabetização, não verão sentido em se alfabetizar se a prática social em que eles estão envolvidos não demanda essa aprendizagem dos signos linguísticos. Uma outra dimensão importante, e que Freire já terá debatido isso em um livro anterior, um livro como Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, é a questão da alfabetização como ação cultural. A alfabetização, portanto, não apenas como um processo de domínio, de determinada decodificação, de aprendizagem sobre os signos linguísticos, mas a alfabetização como uma ação cultural, como uma forma, então, de compreensão do mundo. Citemos. Nem sempre, porém, é necessária a coincidência entre o aprofundamento crítico da leitura da realidade com o aprendizado da leitura e da escrita dos signos linguísticos, isto é, com a alfabetização no sentido em que é geralmente entendida. Em certas circunstâncias, é possível que uma comunidade se engaje durante algum tempo numa séria prática reflexiva sobre sua realidade, discutindo uma temática geradora significativa, ligada a seus interesses concretos, indagando-se em torno, por exemplo, de sua experiência produtiva, de caráter coletivo, de como produzir melhor, perguntando-se sobre seu papel no esforço de reconstrução nacional, envolta, enfim, num programa que poderíamos chamar de pós-alfabetização, sem que, porém, se tivesse iniciado no aprendizado da leitura e da escrita dos signos linguísticos. Seria, no caso, a prática da releitura crítica de sua realidade, associada a uma forma de ação sobre ela, a que poderia despertar a comunidade para o aprendizado da leitura e da escrita dos signos linguísticos. O oposto, numa perspectiva revolucionária, é que seria inviável, isto é, o aprendizado da língua sem o aprofundamento da leitura e da releitura da realidade. Freire, então, chama a atenção nessa pequena passagem em que ele vai debater esse aspecto da alfabetização como ação cultural, também para a necessidade, então, da alfabetização como uma prática social, como emergindo de uma prática social. Isso não significa, então, como Freire destaca aqui neste trecho, que você não possa fazer um aprofundamento reflexivo, uma leitura, uma releitura da sua prática. Mas essa leitura e essa releitura, esse aprofundamento crítico, reflexivo
sobre a prática na qual se está inserido, é que deve, de alguma maneira, então, colocar como necessário a aprendizagem da leitura e da escrita dos signos linguísticos. Neste momento, então, Freire destaca algo e reforça e aprofunda algo que ele já tinha colocado em obras anteriores, que é a da leitura do mundo como algo que pode ser aprofundado, mesmo que não se tenha a leitura da palavra. E aqui ele vai chamar a atenção, no contexto de Guiné-Bissau, como que a necessidade da leitura da palavra deva ser algo que emerja desse confronto sobre uma leitura e releitura do mundo. Daí, então, ele enfatizar que apenas nesta perspectiva a relação dialética entre pensamento, linguagem, realidade e objetiva se faz presente na alfabetização. Na alfabetização, então, crítica, que considera, então, a realidade objetiva, ou seja, a prática social na qual se está inserido, e as relações, então, entre o pensamento e linguagem, ou seja, os níveis de compreensão sobre essa realidade. E um último ponto a ser destacado, antes de passarmos à leitura de alguns trechos das cartas propriamente dita, é aquilo que Freire destaca com relação à nova educação desenvolvida, então, ou que se pretendia desenvolver em Guiné-Bissau. Nova educação que levaria em consideração a ciência, mas também o conhecimento popular. Citemos dois trechos do livro. Creio, direi agora num quase parêntese, que não trairei o espírito do Comissariado de Educação da Guiné-Bissau, afirmando que a importância, várias vezes ressaltada nessas páginas, que ele vem dando e pretende dar à gradual formação científica dos educandos, de que resulte cada vez mais uma compreensão crítica de sua realidade ao atuar sobre ela, não tem nada que ver com uma posição cientificista, posição que implicaria na mitificação da ciência e na distorção da razão. Essa diferenciação que está aqui colocada entre uma posição científica e uma posição cientificista é algo que Freire já trabalhou em outras obras anteriores, sobretudo ali em extensão e comunicação, em pedagogia do oprimido, em ação cultural para a liberdade, e que retoma aqui em cartas a Guiné-Bissau. A necessidade, sim, de se dialogar, de se apropriar da ciência, mas não transformando, então, essa apropriação em uma mitificação da ciência, em uma distorção da razão. E para que essa apropriação da ciência não se transforme, então, em uma posição cientificista, é necessário articular ciência e conhecimento popular. É necessário considerar o valor da sabedoria popular. Valor, então, da ciência, sendo reconhecida como algo necessário para a educação, para a produção, para a construção do país, mas também valor a ser considerado na sabedoria popular, no conhecimento popular. Neste ponto, então, a gente percebe que Freire, tanto em Cartas à Guiné-Bissau quanto em obras anteriores, e vai ser uma tônica do seu pensamento, e que vamos perceber isso até em sua última obra publicada em vida, que é a Pedagogia da Autonomia. Freire considera necessário o diálogo com a ciência, mas também necessário o diálogo com o conhecimento popular. Ele, portanto, não adota uma perspectiva cientificista ou que considere o conhecimento científico como conhecimento crítico por si mesmo, pois o próprio conhecimento científico, se colocado numa posição que ele chama então de cientificista, pode revelar ingenuidades,
incompreensões sobre o seu próprio fazer. Nessa perspectiva, portanto, não há aqui em Freire uma supervalorização da ciência, mas também não há uma posição anticientífica. Há uma compreensão da necessidade da ciência como algo que nos fornece elementos críticos, mas que há também outras formas de conhecimento que são necessárias e que nos fornecem também elementos de criticidade para a leitura da realidade. E o conhecimento popular, ele pode tanto conter esses elementos de criticidade, mas também elementos de ingenuidade. Como ele pode conter tanto elementos a serem valorizados como elementos a serem criticados, é necessário que a gente faça, então, dialogar o conhecimento popular com o conhecimento científico. Citando Freire, ao lado da reorganização do modo de produção, este é, enfatize-se, um dos aspectos centrais a ser criticamente compreendido e trabalhado por uma sociedade revolucionária. O da valorização e não idealização da sabedoria popular que envolve a atividade criadora do povo e revela os níveis de seu conhecimento em torno da realidade. Portanto, se no caso da ciência devemos adotar uma posição científica e não uma posição cientificista que mitifica então a ciência, quando compreendemos o conhecimento popular, é necessário então valorizá-lo, mas não idealizá-lo. E essa ideia, então, de articular ciência e conhecimento popular, que Freire já traz desde suas obras iniciais, ele vai encontrar também ressonâncias dessa ideia no pensamento de Amílcar Cabral, que vai fazer questão de dialogar, de estar atento, então, às dimensões culturais, ao conhecimento popular, mas sem também idealizá-lo, mas também sem negá-lo. Então, uma atitude crítica com relação à ciência e com relação ao conhecimento popular é a atitude que nem idealiza, nem mitifica. Nem idealiza o conhecimento popular e nem mitifica a ciência como um discurso supostamente completamente objetivo e neutro, que não seria atravessado também por relações de poder. Assim como também o conhecimento popular está, então, atravessado por relações de poder. É preciso, então, adotar uma perspectiva epistemológica crítica. Destaquemos agora algumas passagens de cartas a Guiné-Bissau que debatem, então, temas importantes do pensamento de Freire e que vão dizer de alguns dos desafios que ele encontrou, então, na experiência educativa no país africano. Os títulos que estão colocados em cada um dos slides que apresentaremos agora destacam as dimensões presentes nas passagens que leremos. Então, educação, teoria do conhecimento e prática social. Leiamos então este trecho de Cartas a Guiné-Bissau. Considerando que a educação, a ação cultural, a animação, não importa o nome que se dê a este processo, implica sempre, ao nível da alfabetização ou da pós-alfabetização, numa certa teoria do conhecimento posta em prática, uma das primeiras questões que nós temos de colocar diz respeito a essa teoria mesma, ao objeto a ser conhecido, que constitui o conteúdo programático da educação, na alfabetização ou na pós-alfabetização, e ao método de conhecer. Em primeiro lugar, a teoria do conhecimento a serviço de um objetivo revolucionário e posta em prática pela educação se constitui na constatação de que o conhecimento, sempre o processo, resulta da prática consciente dos seres humanos sobre a realidade objetiva que, por sua vez, os condiciona. Daí que entre aqueles e estas se estabelece uma unidade dinâmica e contraditória. Como dinâmica e contraditória é a realidade também. Do ponto de vista de uma tal teoria e da educação que a põe em prática, não é possível dicotomizar
prática de teoria. Dicotomizar o ato de conhecer o conhecimento hoje existente do ato de criar um novo conhecimento. Dicotomizar, ensinar de aprender, educar de educar-se. Por outro lado, o método coerente com esta teoria do conhecimento, tal qual o objeto a ser conhecido, a realidade objetiva, é dinâmico também. Ao dar-se na prática social em que se acham dinamicamente relacionados a luta pela produção, os conflitos de classe, a atividade criadora, a educação, numa tal perspectiva, é o processo em que, tomando-se a prática social de que ela é uma dimensão, como objeto de conhecimento, procura-se não apenas conhecer a razão de ser daquela prática, mas ajudar, através deste conhecimento, que se irá aprofundando e diversificando a direção da nova prática, em função do projeto global da sociedade. Então, aqui neste pequeno trecho, temos novamente posta a relação que Freire estabelece entre teoria do conhecimento, educação e prática social, chamando a atenção para alguns daqueles pontos que já destacamos anteriormente, como a impossibilidade de se dicotomizar prática de teoria e a necessidade de compreender tanto o conhecimento quanto o próprio processo social como algo dinâmico e contraditório. Como algo, então, que se constrói historicamente e atravessado por conflitos. Conflitos que são, inclusive, conflitos de classe. Essa é uma dimensão, a questão do conflito de classes, muito presente aqui em Cartas à Guiné-Bissau. E Freire, então, vai chamar a atenção para a necessidade, portanto, de, nesta teoria do conhecimento, que embase esse tipo de educação, que seria uma educação que considera, então, a necessidade de transformação da realidade, a educação a serviço de um objetivo revolucionário, como destaca aqui Freire, que esta educação não pode, portanto, esta teoria do conhecimento, cuja educação expressa, dicotomizar o ato de conhecer o conhecimento hoje existente do ato de criar um novo conhecimento. Neste trecho, portanto, temos ali uma síntese desses três elementos fundamentais que Freire vai destacando ao longo de Cartas à Guiné-Bissau, que é a educação, a teoria do conhecimento e a prática social. Como toda educação está imersa em uma determinada prática social e como há uma relação entre a educação e a teoria do conhecimento e o método sendo uma concretização, uma expressão de uma determinada maneira de se compreender o conhecimento. Um outro aspecto fundamental da obra é a crítica que Freire vai fazer à dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual. E aqui a gente pode perceber algumas ressonâncias daquilo que o Gramsci vai também tratar, e Gramsci que vai ser um dos grandes críticos a essa dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual. Essa crítica à dicotomia entre os aspectos, então, manuais e intelectuais estarão presentes em Freire também desde as suas primeiras obras. Mas aqui em Cartas à Guiné-Bissau, isso acaba sendo mais ressaltado, justamente porque Freire se depara com um contexto em que a necessidade de reconstrução da sociedade guineense deveria, então, enfrentar algo que era essa separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, que estava pressuposta nos sistemas de educação colonial, que estabelecia, então, um determinado tipo de educação intelectualística dissociada do trabalho e da produção material, e a necessidade de um país em reconstrução era de
partir de uma outra perspectiva, e que levava, então, como necessidade a construção de um outro tipo de escola, que não deveria ser uma escola verbalista, intelectualista, mas uma escola que articulasse, então, as dimensões de um trabalho manual e de um trabalho intelectual. Citemos Freire. Havíamos falado antes da impossibilidade de separar a prática da teoria, o que leva a sociedade que busque viver a unidade radical entre elas a superar a dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, de que resulta um modelo de educação totalmente diferente. Modelo em que a escola, qualquer que seja o seu grau, primário, secundário ou universitário, não se distingue essencialmente da fábrica ou da prática de um campo agrícola, nem a elas se justapõe. E mesmo quando a escola exista fora da fábrica ou da atividade prática do campo agrícola, isto não significa, primeiro, que ela seja uma instância superior a elas, segundo, que a fábrica e a atividade prática do campo agrícola não sejam em si escolas também. É que, numa visão dinâmica, a da unidade entre prática e teoria, a escola, dentro ou fora da fábrica, não se define como instituição burocraticamente responsável pela transferência de um saber seleto, mas como um polo ou um momento daquela unidade. Assim, qualquer que seja o lugar em que, tomando distância do contexto concreto, onde uma certa prática se realiza, exercemos uma reflexão crítica sobre a prática, temos nele um contexto teórico, uma escola, pois, no sentido radical que a palavra deve ter. Então, a necessidade de unidade entre prática e teoria está articulada com a necessidade de superação da dicotomia entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. E a escola, como Freire faz questão de pontuar ao final desta passagem, é um contexto privilegiado de reflexão teórica sobre a prática. Mas não é uma instituição que se sobreponha ao contexto concreto da prática social, mas é um espaço de reflexão sobre a prática. É um momento teórico privilegiado, momento teórico que não está em separação com o momento do contexto concreto, do contexto prático, mas é o espaço, é o tempo, é o momento de reflexão sobre essa prática. Destaquemos então agora um pouco mais a relação entre educação e política, que Freire então vai debater exaustivamente em cartas à Guiné-Bissau. Em um determinado trecho, Freire chama a atenção para a necessidade da clareza política dos projetos, então, educativos, da necessidade da clareza política para se pensar, então, a educação. A clareza política quanto à organização do conteúdo programático da ação educativa. Clareza política quanto ao para quê, ao como e ao em favor de quem se faz a própria prática política. E clareza política quanto ao risco de reduzir a organização curricular a um conjunto de procedimentos técnicos de caráter neutro. Em cartas à Guiné-Bissau, como vimos ao debatermos um trecho de Scopuglia, comentando então sobre o momento do pensamento freiriano, quando Freire escreve então cartas à Guiné-Bissau, a gente vai ter um aprofundamento sobre a politicidade da educação em cartas à Guiné-Bissau. E Freire então vai destacar a necessidade de clareza política, ou seja, a necessidade de uma compreensão mais acurada da politicidade da educação. Politicidade da educação que se expressa na elaboração, na organização dos conteúdos programáticos da educação,
mas também no direcionamento que se dá a essa educação que é proposta, ao estabelecer com quem e a favor de quem e contra o que será, então, proposto um determinado projeto educacional. Se temos uma passagem, então, de Cartas à Guiné-Bissau, uma coisa é a política feita, em todos os setores, por uma rígida burocracia em nome das massas populares, a quem se transmitem palavras de ordem. Outra coisa é a política feita com elas, com a sua participação criticamente consciente na reconstrução de sua sociedade, em que as palavras de ordem necessárias jamais, porém, se transformam em puros slogans. A organização do conteúdo programático da educação, seja ela primária, secundária, universitária, ou se dê ao nível de uma campanha de alfabetização de adultos, é um ato eminentemente político. Como política, é a atitude que assumimos na escolha das próprias técnicas e dos métodos para concretizar aquela tarefa. O caráter político de tal que fazer independe da consciência que tenhamos dele ou não. A questão de fundo, pois, não está em apenas substituir um velho programa adequado aos interesses do colonizador por um novo, mas em estabelecer a coerência entre a sociedade reconstruindo-se revolucionariamente e a educação como um todo que a ela deve servir. E a teoria do conhecimento que esta deve pôr em prática implica no método de conhecer antagônico ao da educação colonial. Neste trecho, então, temos aqui de maneira muito explícita esta discussão sobre a politicidade da educação e da necessidade da coerência entre projeto social, educação, teoria do conhecimento e métodos utilizados. Essa necessidade de coerência entre essas instâncias, política, educacional, epistemológica, metodológica, é fundamental para a construção de um outro tipo de sociedade, um outro tipo de educação. No caso aqui de Guiné-Bissau, de uma educação que se contrapunha àquela educação, então, colonial. Educação colonial que era um dos sustentáculos de uma sociedade colonial. E para quebrar essa perspectiva, é preciso ter uma clareza política com relação à própria politicidade da educação, aos próprios aspectos políticos que permeiam a discussão educacional, seja na organização e elaboração dos conteúdos programáticos, seja na escolha de determinados métodos a serem desenvolvidos. Passemos agora a uma pequena exemplificação de uma das unidades temáticas que Freire aponta em Cartas à Guiné-Bissau, que poderiam ser trabalhadas e que considerariam, portanto, aquele contexto social, a prática social e a necessidade de articular educação e produção no contexto guineense. Este trecho está de maneira mais alargada no caderno pedagógico do nosso curso. Aqui extraímos apenas as passagens principais. Como introdução ao estudo das diferentes unidades programáticas relacionadas entre si, em torno do arroz, se poderia analisar as relações entre os seres humanos e a natureza, tomando-se sempre como ponto de referência a realidade concreta dos educandos e sua prática nesta realidade. E aí temos um pequeno esquema: produção do arroz, geografia do arroz, política do arroz, história do arroz, saúde e arroz. E aqui é preciso a gente estar atento ao seguinte, né? A necessidade da produção de alimentos. E o arroz, como uma base alimentícia fundamental no contexto guineense, faz com que tomar, então, a produção de arroz como um tema, como uma unidade temática a ser desenvolvida num programa, então, educacional,
seja de alfabetização ou de pós-alfabetização, seria uma maneira, portanto, de articular a prática social, a demanda da produção econômica com a educação. E aí Freire, então, faz questão de destacar que este tema, a produção do arroz, engloba vários outros temas, várias outras áreas do conhecimento que poderiam ser trabalhadas, articuladas a este grande tema, a produção do arroz. Ele chama a atenção aqui que este tema da produção de um alimento pode dar ensejo à discussão sobre as relações entre seres humanos e natureza, e também pode ser trabalhado a partir de outras disciplinas. Prossigamos na citação. O primeiro aspecto que sublinharei é a possibilidade que se tem, por exemplo, de, ao estudar-se a geografia do arroz, estudar-se a geografia do país. Ao estudar-se a história do arroz, discutir-se a história do país, a história das primeiras resistências ao invasor, a história da luta pela libertação, a história que se faz hoje, a da reconstrução do país para a criação de uma nova sociedade. Outro aspecto importante é o papel ativo que devem ter os participantes do Círculo de Cultura desde o momento mesmo das primeiras discussões, quando da apresentação do pré-programa, como projeto de trabalho. O papel ativo que os indivíduos e grupos de indivíduos devem ter, se aceita o projeto, na coleta de certos dados locais referentes a certos pontos do programa. Então, a partir desse tema maior, a produção do arroz, e de uma análise da geografia do arroz, você pode desdobrar em outros temas e fazer uma discussão, por exemplo, sobre a geografia do país, sobre a história do arroz, desdobrar isso sobre a história da alimentação, a história dos conflitos envolvidos com relação à questão da produção alimentícia em determinado país. E aqui, ao final da citação, temos algo importante que Freire aponta e que está presente ali desde as suas primeiras obras. A necessidade de essa discussão, desse programa, desse projeto de trabalho que é apresentado, então, que seria essa unidade temática, produção do arroz, ser um projeto que é desenvolvido ativamente, não só pelos educadores, animadores culturais, mas pelos participantes do círculo de cultura, de modo que os indivíduos, então, sejam convidados a explorar este tema, levantando determinados dados locais para constituir, então, o detalhamento deste programa educacional, a partir desta unidade temática que ele traz aqui com o exemplo da produção do arroz. E para a gente poder afunilar um pouco mais a discussão sobre educação e produção, vale a pena citarmos um trecho, então, de Cartas a Guiné-Bissau, mais ao final ali do livro, quando Freire apresenta uma pequena esquematização da maneira como ele compreende essa relação entre educação e produção. Citemos. Façamos agora uma tentativa de esquematização, de modo nenhum, porém, rígida dos pontos centrais referidos até agora. 1. Tomar uma área de cultivo como um círculo de cultura em si mesmo. 2. Como ponto de partida do projeto, a mobilização da população, o que implica na sua organização, no sentido de, através de um comitê local, participar diretamente de sua administração. Então, veja, a própria ideia de se tomar uma área de cultivo como um círculo de cultura é um primeiro passo para se pensar, então, e se desenvolver um projeto de educação ligado ao tema e à necessidade, então, da produção material. 3. O conteúdo programático da educação emerge da reflexão crítica permanente sobre a prática social de que a produtiva é uma dimensão determinante. A análise da prática produtiva abre a possibilidade ao estudo sério que deve ir gradativamente aprofundando-se de uma temática rica e plural.
Portanto, a própria necessidade que o país tinha de produzir materialmente, de criar as suas melhores condições materiais de existência, poderia e levaria, então, colocaria alguns temas fundamentais que deveriam ser aprofundados, desdobrados, desenvolvidos em um programa educacional. Ponto 4. A posta em prática de um projeto como este exige a colaboração estreita de diversos comissariados: o da educação, o da agricultura, o da saúde, o de comunicações, o de finanças, o de comércio, devendo o partido, no plano local e regional e nacional, estar não apenas a par da existência do mesmo, mas constantemente informado de seu andamento. Portanto, Freire, em vários momentos de cartas à Guiné-Bissau, chamará a atenção para a necessidade, então, de se pensar a educação numa articulação com outros comissariados, se quisermos, com o que seria, no caso brasileiro, com outros ministérios. Então, como articular esse projeto educacional, que é um projeto que articula educação e produção, com outras instâncias administrativas que cuidam também da produção e que se relacionam com a produção. Daí a necessidade de estreitar esse projeto, os laços, então, com o Comissariado da Agricultura, da Saúde, das Comunicações, das Finanças e do Comércio. Ponto 5. Impõe-se uma relação constante entre o comitê local da área em que se dá a experiência e os diferentes setores dos diversos comissariados, diretamente ligados ao projeto. O fundamental é que ela se realize objetiva e eficientemente. Ponto 6. Na medida em que seja possível realizar uma experiência em certa área do país e em que a população nela envolvida desenvolva a prática de pensar, sua prática produtiva e de ir mais além da mera opinião dos fatos, a área pode ir transformando-se não apenas num exemplo para outras áreas, mas também, e por isso mesmo, num centro de capacitação de novos quadros. Então, Freire aqui elabora, ou pelo menos indica, dimensões fundamentais para se pensar um programa educacional baseado, então, na articulação entre educação e produção, e que teria necessidade de ser pensado numa articulação administrativa com várias instâncias da organização estatal. Não apenas a educação, mas também a produção, a comunicação, a agricultura, a saúde. E como que isso poderia ser um projeto a ser desenvolvido em uma determinada área, e isso poderia, então, se transformar em um modelo de experiência que seria, então, adaptado e reproduzido em outros espaços do país. Por fim, destaquemos aqui uma questão que aparece já na introdução e que vai ser indicada na última página da obra, que é de onde extraímos este trecho, que é a questão da língua. Este é um ponto que já indicamos em aulas anteriores e que será retomado na próxima aula, aula 5, que fará uma discussão sobre as críticas ao projeto e aos processos educativos, então, em Guiné-Bissau, que é a questão da língua ou o problema linguístico, como Freire também se refere em outros momentos. Leiamos. Até hoje, sem exceção, nenhum dos poucos livros que escrevi deixou de ser uma espécie de relatório, não burocrático, é certo, de experiências realizadas ou realizando-se em momentos distintos da atividade político-pedagógica em que me acho engajado desde o começo de minha juventude. Cartas à Guiné-Bissau, registros de uma experiência em processo, talvez seja, entre todos, o que mais explicita, a partir de seu próprio título, este caráter de livro relatório. Um dos pontos a que terei de voltar, de maneira mais ampla,
possivelmente no primeiro destes futuros relatórios, é o da língua. Na verdade, quanto mais me insiro na experiência guineense, tanto mais a importância deste problema se evidencia, demandando respostas adequadas em situações diferentes. De fato, o problema da língua não pode deixar de ser uma das preocupações centrais de uma sociedade que, libertando-se do colonialismo e recusando o neocolonialismo, se dá ao esforço de sua recriação. E, neste esforço de recriação da sociedade, a reconquista pelo povo de sua palavra é um dado fundamental. E qual é, então, o problema linguístico? É a questão de se definir qual a língua utilizada no projeto de alfabetização de adultos, levando em consideração o contexto de grande diversidade linguística de Guiné-Bissau, que já apontamos na primeira aula, que envolve, então, várias línguas que não eram, então, línguas escritas, línguas orais, mas que tinha uma língua que era a única língua escrita, que era o português, língua falada por uma parcela muito pequena da sociedade e que tinha ainda um outro elemento. Era a língua do colonizador. A questão que se colocava, então, era: que língua será utilizada no projeto de alfabetização de adultos no país? Será utilizada a língua do colonizador por ela ser a língua escrita que se tem, mas uma língua falada por poucos? Ou se utilizarão outras línguas, como, por exemplo, o crioulo, língua falada por uma parcela significativa da sociedade, língua utilizada no diálogo entre os vários grupos étnicos no processo de libertação, mas que não era escrita? Ou se utilizarão algumas das outras línguas, ou será um projeto feito a partir de alfabetização, feito a partir de várias línguas diferentes, mas que demandaria que essas línguas se tornassem línguas escritas? Quais seriam então as dificuldades do ponto de vista material para a proposição de uma alfabetização que utilizasse outras línguas que não a língua do colonizador? E quais seriam os problemas pedagógicos e políticos de utilização de uma língua que era a língua do colonizador em um projeto de alfabetização? Será que esta língua que foi adotada, no caso português, era a mais adequada para se fazer um processo e um projeto de alfabetização no país como um todo? Será que esta língua se apresentava às populações com as quais se queria trabalhar como a língua da sua prática social? Este problema, então, vai ser uma pedra de toque no processo educativo de Guiné-Bissau. Freire apontará, como lemos aqui ao final, a necessidade de retomar esta questão. E este será um dos pontos críticos levantados, seja pelo próprio Freire, ao rever a sua experiência em Guiné-Bissau, seja por outros analistas que se debruçarão sobre a experiência guineense e destacarão, então, como que a questão da língua utilizada na alfabetização em Guiné-Bissau foi algo problemático que levou a um fracasso de algumas experiências de alfabetização. Algumas bem-sucedidas ocorreram em determinados nichos, em determinados grupos e setores e zonas do país, enquanto a ideia de uma alfabetização mais ampla, que englobasse todo o país, acabou então fracassando, pois escolheu uma língua que não era mais adequada para o projeto de alfabetização.
Na próxima aula, teremos a oportunidade de aprofundar e apresentar um pouco dessas críticas e da compreensão de Freire sobre esse processo, trazendo até mesmo uma carta que Freire escreveu a Mário Cabral, que se debruça sobre o problema linguístico e que não foi publicado no livro Cartas a Guiné-Bissau. Na próxima aula exploraremos, então, um pouco estas questões sobre o problema linguístico em Cartas à Guiné-Bissau e algumas das críticas à obra. Bom, pessoal, esta foi a aula 4, análise do livro Cartas à Guiné-Bissau. Depois de termos passado por uma grande contextualização da obra, fazendo uma primeira aula destacando o contexto histórico e o contexto teórico de Cartas à Guiné-Bissau, e depois tendo duas aulas dialogadas com os professores René Trentin e Gustavo Rolim, para debatermos as interlocuções do pensamento de Freire com autores fundamentais como Antônio Gramsci e Amilcar Cabral. Nesta aula 4, fizemos um aprofundamento do texto, indicando um pouco da sua estrutura, apontando alguns elementos mais significativos ao longo da introdução e lendo e comentando alguns trechos das cartas propriamente ditas que foram endereçadas a Mário Cabral e à equipe pedagógica. Na próxima aula, debateremos então as críticas a cartas a Guiné-Bissau, trazendo trechos de especialistas que fizeram análise sobre a experiência guineense e trechos também do próprio Freire, que fazem então uma avaliação daquilo que foi desenvolvido então em Guiné-Bissau. Até a próxima aula, nos vemos lá.